Então vamos dar sequência aí no nosso estudo do dolo, né? Vamos lá. Pessoal, então a gente já explicou antes do intervalo, né, que o conceito de dolo, que é a intervenção de um terceiro, né, que agindo aí de forma maliciosa induz outro a erro. Pois bem, dentro desse estudo, então, do dolo, nós temos as espécies, né? Espécies de dolo. Então, eu tenho o dolo principal, tá aí, marcadinho para vocês, que é a causa determinante da declaração de vontade. Quer dizer, o negócio só se realizou por conta desse induzimento malicioso, dessa manobra, não é? De uma das partes. Quer dizer, não fosse essa atuação dolosa, né? Astuciosa da outra parte, o negócio não teria sido realizado. Por outro lado, eu tenho o dolo acidental. Quer dizer, o dolo acidental, ele significa que com o dolo ou sem o dolo, o negócio teria se realizado. No entanto, ele seria realizado de outra maneira. Então, aqui o dolo recai sobre dados acessórios do negócio, né? Ele não é o motivo determinante, não é a causa principal, tá? Por exemplo, o dolo é utilizado nesses casos para impor uma condição desfavorável, né? Para a vítima, sempre entre aspas, né? Quer dizer, por exemplo, com relação a condições de pagamento, né? Ou a própria qualidade do objeto, enfim. Esse dolo acidental, ele não vicia o negócio. Está lá no artigo 146. Ele só obriga a satisfação das perdas e danos. Porque, como eu disse, ele não é o motivo determinante do negócio. Mas ele recai sobre outras condições que envolvem aí a celebração do negócio jurídico, tá? Então, quando a parte, por exemplo, aceita uma condição de pagamento muito adversa, né? Eu estou diante de um dolo acidental e não um dolo essencial ou principal. Porque, apesar dessa condição, o agente ainda queria celebrar o negócio, tá? Ele só foi induzido a aceitar aí uma condição que lhe seja desfavorável, tá? Tem um exemplo aí na tela que recai sobre o valor da coisa, por exemplo, né? Tá aqui, ó. Onde diz aqui, né, o comportamento malicioso acaba influindo nas condições em detrimento da primeira, que adquire, por exemplo, por 100 mil reais, um imóvel que valia 50. Tá? É hipótese de dolo acidental. Porque, veja, a parte ainda queria adquirir o imóvel, só não queria adquirir pelo dobro do preço, né? Tá? Uma outra classificação que nós temos é o dolus bonus e o dolus malus. O dolus bonus, ele é permitido, ele é tolerado, ele não tem gravidade, não é? Que possa gerar anulação do negócio. E muito menos viciar a manifestação de vontade. Esse dolus bonus, turma, é aquilo que a gente conhece, aquela prática do comércio, não é? Chamada de pechincha, né? De negociação. Por que não ele não é alvo de atenção do direito? Porque esse dolus bonus, essa prática comum de pechinchar, de buscar pagar um melhor preço, ela acaba sendo um costume, não é? Da vida em sociedade, tá? Muito normal, acontece o tempo todo e o direito ele não se preocupa com isso. Agora, o dolus malus, né? Esse tem gravidade. Então é o dolo mal, né?
Tem o dolo bom e o mal. Que esse sim, o dolus malus, é exercido com o propósito de prejudicar a outra parte, tá? O dolus malus, ele pode se externar por atos, por condutas comissivas, né? Por um fazer, como, por exemplo, maquiar um defeito que existe no objeto, né? E também pode ser o dolo por omissão, né? No silêncio maldoso de não esclarecer, não é? Eventuais características ou defeitos que o objeto possua, tá? Então, como nós dissemos, só o dolus malus, o grave, né? Vicia o consentimento e acaba gerando a possibilidade de anulação do negócio jurídico. E nós temos ainda uma terceira classificação, que aí é só para sistematizar o que eu acabei de explicar, que é o dolo positivo, ou comissivo, né, que é um fazer, ou o dolo negativo ou omissivo, que é um não fazer, tá? Que são essas manobras, então, maliciosas. Por exemplo, o sujeito tem lá um veículo para vender, particular, né? Porque se fosse uma revendedora seria Código de Defesa do Consumidor, mas o particular tem um veículo para vender, só que ele omite do comprador que esse veículo, por exemplo, foi capotado e depois reformado, né? Essa é uma omissão dolosa. O princípio da boa-fé e do direito à informação, ele estabelece que o vendedor deveria ter explicado para o comprador que houve esse acidente com o veículo e ele foi reformado. Quando se omite esse tipo de informação, se está agindo dolosamente, tá? Daí essa classificação entre um dolo omissivo, um fazer, e um dolo, um dolo omissivo de não fazer, e um dolo comissivo, que é um fazer malicioso também, tá? Então houve essa equiparação, né? A omissão dolosa foi comparada a uma ação dolosa pelo legislador. Tá aqui, ó. Artigo 147, ó, do Código Civil. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado. Ora, aí é a manifestação do comprador em dizer: se eu soubesse que o carro tinha sido capotado antes, eu não teria comprado, né? Teria comprado outro. Tá certo? Tudo ok até aqui, turma? Muito depressa? Tranquilo? Ótimo. Legal. Aí vem para um outro tema, né, que foi objeto de questionamento, e nós vamos abordar agora com maior detimento, que é aqui, ó, o dolo do outro contratante e dolo de terceiro. Interessante, né? Porque como nós havíamos conversado, numa relação entre A e B, pode ser que A atue com dolo para prejudicar B. Então, esse é o dolo chamado de dolo do outro contratante. Então, eu, numa relação com outra pessoa, engano essa outra pessoa no intuito de obter vantagem. Por exemplo, escondendo o capotamento do carro. E pode haver também aquilo que é chamado de dolo de terceiro, né? E aí nós vamos fazer a leitura do artigo 148 e partir para o dolo de terceiro. Olha lá. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Caso em contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos
da parte a quem ludibriou. Então, aqui quando nós falamos no dolo de terceiro, você vê a inserção, né, de mais uma figura no negócio. Então, eu tenho A, B e C envolvidos, ou A, B e um terceiro, né? E o que acontece? O terceiro influencia uma das partes para que ela tenha prejuízo. Então, vamos supor, Caio, Tício e Mévio, né? As três figuras aí do direito romano. O Tício é o terceiro. E ele influencia o Mévio, influencia maldosamente a celebrar um negócio jurídico no qual o Mévio tem desvantagem e ele celebra o negócio com Caio. Então você percebe que o terceiro ele não participa diretamente do negócio jurídico. Como o próprio nome diz, ele é um terceiro, ele é uma figura externa. Mas ele causa, com a sua atuação, seja ela comissiva ou omissiva, ele causa esse desequilíbrio no negócio, induzindo Mévio a celebrar um negócio jurídico no qual ele tem desvantagem, e Caio acaba obtendo vantagem nesse negócio jurídico. Então, é essa a figura. Esse é o quadro, né? Um terceiro atuando no negócio jurídico, atuando de forma insidiosa, de forma maldosa, para que uma das partes tenha prejuízo, enquanto a outra tem benefícios. Tá? Agora, nós podemos nos perguntar qual é a consequência disso, né? Veja, como o próprio código disse, né? O código disse é ótimo, o código estabeleceu, pode também ser anulado o negócio por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite tivesse ou devesse ter conhecimento. Então, o dolo de terceiro só vai resultar na anulação do negócio se o Caio, no nosso exemplo, sabia do dolo que o Tício estava utilizando contra Mévio. E aí nós podemos chamar do famoso, né, lembrar do três canto. Então, Caio e Tício estão juntos para gerar prejuízo a Mévio. Só que quem atua com dolo não é Caio, mas sim o terceiro, o Tício. Só que nesse primeiro exemplo, que está aí no artigo 148, perdão, o Caio tem conhecimento. Então, se ele tem conhecimento do dolo do terceiro, nós podemos dizer que ele está compartilhando dessa má-fé, né? Ele está de má-fé também. E o Mévio, coitado, né? Não sabe de nada e está ali sendo enganado. Nesse caso, quando o beneficiário do dolo sabe da atuação dolosa do terceiro, é possível que haja anulação do negócio. Então, essa é a primeira consequência que está no artigo 148. No entanto, se o Caio, no nosso exemplo, não sabe do dolo do terceiro, ele tem vantagem, mas ele não sabe, não é, da atuação dolosa, o Caio não pode ser chamado, não é, a participar de uma ação anulatória, nem nada nesse sentido, porque ele também está de boa fé. Então eu tenho Caio e Mévio de boa fé e o terceiro agindo de má fé dolosamente. Qual que é a solução que acontece nesse segundo quadro? O terceiro desculpa, a parte prejudicada, no exemplo, o Mévio, ele pode ajuizar uma ação de cobrança de perdas e danos com relação ao terceiro só. Caio, por estar de boa fé também, ele não pode ser chamado a restituir perdas e danos, porque ele não sabia, né, da atuação dolosa desse terceiro. Então, é relativamente simples a solução, quando eu falo de dolo de terceiro. É assim, se o beneficiado e o terceiro estão juntos de má fé, cabe ação anulatória.
Ponto. Se o beneficiado não está de má fé, mas somente o terceiro, atuando dolosamente e de má fé, o prejudicado pode entrar com ação de perdas e danos contra esse terceiro, excluindo-se a outra parte que também está de boa fé. Ficou claro isso, turma? Tá, legal. Obrigado pelo feedback. Então vamos lá aos exemplos, né? E olha que interessante, né? Ó, se o beneficiado pelo dolo de terceiro não adverte a outra parte, quer dizer, ele percebe o dolo, mas não avisa a outra parte, está tacitamente aderindo ao expediente astucioso, maldoso, né? Tornando-se cúmplice. Usou até aqui uma linguagem do direito penal. Então, o caso que gera a mera cobrança de perdas e danos com relação ao terceiro é quando o beneficiado não sabia e não tinha condições de saber da existência do dolo do terceiro. Tá? Eu vou repetir a pedidos. Ó, então eu tenho essas três figuras, né, envolvidas no caso do dolo do terceiro. Caio, Tício e Mévio. Tício como o terceiro maldoso. Se no primeiro quadro o Caio sabe do expediente doloso empregado pelo terceiro para prejudicar o Mévio, a solução legislativa é a possibilidade de uma ação anulatória. Então, Mévio, que foi prejudicado pelo Caio e pelo terceiro, pode entrar com uma ação de anulação do negócio. Claro que vai acumular com perdas e danos, né? Isso é natural. E desfaz o negócio, então. Num segundo quadro, se só o terceiro está de má fé e os dois contratantes não sabem, estão de boa fé, aquela parte que foi prejudicada, ela pode entrar com ação de cobrança de perdas e danos só do terceiro. Por que não pode entrar com relação à outra parte? Porque a outra parte está de boa fé. Né? E nós sabemos que a legislação protege quem está de boa fé. Será que melhorou agora? Legal. Daí tem, né? Isso tudo que eu falei para vocês tem os desdobramentos. Tá tudo colocado aqui no papel, ó. Aí tem um conceito, né? Uma explicação do nosso amigo Clóvis Bevilacqua, né? Ó, o dolo do estranho vicia o negócio. Se sendo principal, claro, né? Nós estamos falando aqui de dolo de terceiro principal. Era conhecido de uma das partes e esta não advertiu a outra, porque nesse caso aceitou a maquinação, dela se tornou cúmplice e responde por sua má-fé. Responde como? Sendo obrigado a desfazer o negócio, tá? Agora, daí tem o exemplo, né? Ó, se o adquirente, no nosso caso, o adquirente é o Mévio, né? No nosso exemplo, é convencido maldosamente por um terceiro de que o relógio que está comprando é de ouro, sem que tal afirmação tenha sido feita pelo vendedor, e o devedor, ouvindo as palavras de induzimento, não alerta o comprador, o negócio torna-se anulável. Por quê? Porque o vendedor, sabendo do dolo do terceiro, não avisou o comprador. Agora o negócio é anulável. Entretanto, se a parte a quem aproveita, o vendedor, não sabe do dolo do terceiro, não se anula o negócio. Mas o lesado, o Mévio, no nosso exemplo, poderá reclamar perdas e danos do autor do dolo, pois esse praticou um ato ilícito. Um ilícito civil, né, turma? Então, mais uma vez, vou repetir mais uma vez, tá? Se o terceiro, no exemplo do relógio, se o terceiro, junto com o vendedor, estão juntos para prejudicar o comprador pode anular o contrato de compra e venda.
Se o terceiro usa do dolo, o comprador percebe, mas se omite, fica quieto, significa que ele aderiu à má-fé do terceiro e também é possível a anulação do negócio. Agora, se o terceiro atuou com dolo contra o comprador, mas o vendedor nada sabia, não é possível a ação anulatória. A ação que nós vamos usar aí é uma ação de perdas e danos contra o terceiro somente. O vendedor não pode figurar como réu nessa ação porque ele está de boa fé, assim como o comprador. Fácil, né? A gente usa a questão do relógio aí como exemplo para ficar mais fácil de enxergar, né? Mas esse objeto poderia ser um terreno, um automóvel, uma casa, um apartamento, enfim, poderia ser qualquer outro tipo de objeto. Legal, é fácil. Fácil, né? O artigo 148 ele se divide em duas partes e ele traz essas duas soluções, né? Uma, quando a má-fé do beneficiado pelo negócio e do terceiro, e uma outra solução quando a má-fé é exclusiva do terceiro. Joia, podemos ir adiante? Então vamos. Aqui tem, né, o dolo da própria parte e o dolo do representante. O representante ele não é terceiro, hein, turma? Lembra disso. O representante ele atua como se fosse o representado, né? Então, quando ele atua no limite dos seus poderes, nós já estudamos isso, né? Quando ele atua no limite dos poderes, o ato é considerado como praticado pelo próprio representado. Ou seja, dito de outra forma, o representante que atua no limite dos seus poderes, ele obriga o seu representado. Agora, se o representante atua dolosamente, veja, não é dolo de terceiro, hein? É o dolo do representante. Se o representante atua dolosamente, não é, e induz em erro a outra parte, o negócio torna-se anulável. Tá? E eu estou falando aqui de dolo principal, né? Então veja o artigo 149. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Aí nós estamos falando por exemplo, do dolo do pai, que é representante legal do filho, né? Então, você sabe que os pais podem administrar os bens dos filhos. Aí, um desses pais, ele atua em nome do filho. Por exemplo, ele vai vender um imóvel do patrimônio do filho, que está dando despesa, que não compensa ter mais no acervo, que vale mais a pena vender e aplicar o dinheiro, né, nesse capitalismo financeiro. Aí o pai, né, vou pôr a figura do genitor, né, o pai, ele induz o comprador em erro. Será que esse comprador que foi enganado, ele pode se voltar contra o filho, que é o representado? Não. O Código Civil diz que, nesses casos, do artigo 149, só o representante, desculpa, ele pode se voltar contra o representado, perdão, mas não pela integralidade do valor, né? Ó. O representado só vai responder civilmente até a importância do proveito que teve, né? Quer dizer, o representado ele vai ser chamado a devolver, né, na figura do representante, inclusive, a devolver o valor a mais, por exemplo, que foi cobrado. Né? Então, o imóvel valia 500 e o representante enganou o comprador e fez ele comprar por 750. O representado ele vai ser chamado a recompor essa diferença que ele recebeu a mais. Tá? Agora,
Se o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. Então, você vê que o código traz duas soluções. Então, vou falar agora dessa segunda parte. Nós sabemos também que a representação convencional, ela se dá entre pessoas maiores e capazes, né? Então, o representado, ele elege um representante, certo? E dá para ele poderes para praticar determinado negócio jurídico em seu nome. Então, lembra lá, eu tenho a figura do representado, que é uma pessoa maior e capaz, que deu poderes para um representante, também pessoa maior e capaz. E aí o representante vai lá e no mesmo exemplo agora, ele pega e engana o comprador, por exemplo, fazendo com que o comprador pague 750 por algo que vale 500. Certo? Certo. Nesse caso, qual que é a solução que o Código Civil deu no artigo 149, segunda parte? Esse artigo 149, segunda parte, diz o seguinte, de uma outra maneira mais simplificada. O prejudicado, o comprador, ele tem direito de cobrar a diferença, de reaver, não é? Esses danos que ele teve no valor de 250, tanto do representante quanto do representado. Então eu tenho, tá aí no código, né, uma questão de solidariedade entre o representante e o representado. O que quer dizer isso, solidariedade? Quer dizer que o prejudicado, aquele que levou dano, ele pode cobrar a integralidade do seu prejuízo, tanto do representante quanto do representado. Não existe aqui uma ordem de preferência. E por que será? Né? Porque se você analisar a consequência do representante convencional, ela é mais severa do que a do representante legal, né? Por que isso? Porque existe um princípio, ou um brocardo, né, que diz o seguinte: o representante, ou melhor, o representado que escolheu o seu representante, o representado, ele atuou com aquilo que é chamado de culpa in eligendo. Tá? Vou pôr aqui, ó. Culpa, é latim, tá? In eligendo. Quer dizer o seguinte: como o representado escolheu mal, elegeu mal o seu representante, e o seu representante agiu de forma a prejudicar direito alheio, o representado é chamado a responder integralmente pelo prejuízo causado pelo seu representante. Cabendo aí, no caso, ao prejudicado escolher de quem ele quer cobrar. Porque pode ser que o representado tenha muito mais patrimônio do que o representante. E então, o representado ele tem maior capacidade de pagamento. Ou pode acontecer o contrário, que o representante tenha mais capacidade de pagamento do que o representado. Cabendo aí, então, a vítima, entre aspas, né, ao prejudicado, escolher de quem ele vai cobrar. Tudo ok com esse artigo 149, turma? Fácil, né? Ele pode cobrar dos dois. Pode. Ele pode entrar com uma ação contra os dois. E daí, se o representante... E daí, como é uma solidariedade, né, Lucas? De 250, dividido por 2, 9 fora, vai dar 2 cotas de 125, né? Então, imagina que o representante pagou tudo. Ele pagou os 250. O representante ainda tem direito de cobrar do representado 125. Certo?
porque é solidária a obrigação. Todos os dois são responsáveis pelo pagamento integral, e quem fizer o pagamento tem direito de cobrar a cota parte do outro. Essa matéria de solidariedade vocês vão explorar com maior profundidade no semestre que vem. Né? Porque, veja, se o representante, por exemplo, pagasse tudo sozinho, o representado vai ficar aí, né, tranquilão na relação, se ele escolheu mal o seu representante ainda, né? Então, existe essa questão de que na solidariedade, rapidamente, na solidariedade, o credor pode cobrar dos devedores o valor integral. Poderia ser uma ação contra um só deles, ou poderia ser uma ação contra os dois. E daí, aquele que pagar, por exemplo, pagar a integralidade, ele tem o direito de exercer aquilo que nós chamamos de direito de regresso com relação ao outro devedor pela cota parte. Então, no nosso exemplo, uma dívida de 250, o cara pagou a totalidade, tem o direito de receber os 125 do outro devedor. Legal, né? Direito civil é um barato, é sensacional. Alguma dúvida com relação ao dolo, pessoal? Sim ou não? Talvez. Legal. Então, esses dois institutos que nós estudamos, nós vimos o erro e o dolo. Eu vou pedir licença e vou pedir para que vocês abram o segundo material que eu disponibilizei lá. Está escrito material 2. Vou fechar aqui, vou abrir o meu também, para a gente compartilhar a nossa tela. É jogo rápido. Tá aqui. Pay. Nossa, isso está sendo gravado, né? Desculpa. Maravilha. Sem problema, Daniela. Fica tranquila. Vamos que vamos. Estão enxergando aí já a telinha? Daqui a pouco. Legal. Pois bem, dando sequência então no nosso estudo, então nós vimos que são 6 defeitos do negócio. Então nós já vimos o erro e o dolo. Agora nós temos pela frente a coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Bem? Nós vamos perceber que a coação ela é muito fácil de nós estudarmos, né? Porque é algo que nós já temos uma noção a respeito do que seja a ideia da coação. Com o estado de perigo, também é bem tranquilo, tá? A doutrina divide em requisitos, então fica muito fácil de enxergar, tá? E com a lesão, a mesma coisa. Então, vamos lá. Falando agora de coação. Coação. Turma, tá aí na lousa é ótimo, tá aí na tela, uma ideia do que seja o conceito, não é? De coação. Espero que vocês tenham tido tempo de abrir o material de vocês, enfim, para que a gente possa seguir juntos. Então, a coação, ela tem por natureza essa ideia de uma ameaça, de uma pressão injusta, né? Que é exercida sobre uma pessoa para que ela atue contra a própria vontade e realize um negócio jurídico. Então, a coação tem por principal característica ser uma violência psicológica.
Um exemplo bem fácil de enxergar é assim, ó. Você vai vender essa fazenda por 1/3 do preço, ou do contrário, eu vou assassinar sua família inteira. Tá? É um exemplo bem crasso, né? Bem direto, assim. Então, na coação, nós temos algumas figuras, né? Nós temos a figura do coator, acredito que isso não está aí no material, mas nós temos a figura do coator, né? Não é coautor, né? Mas sim coator. Onde é que eu vou pôr isso? Vou dar um enter, vou pôr aqui, ó. O coator é quem exerce a coação. Então, é o autor da coação. E a figura do coacto é quem é vítima da coação. E eu tenho, eventualmente, a figura dos terceiros, que é sobre quem recai a ameaça. Né? Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, você vai vender a fazenda pela metade do preço, ou eu vou matar sua família. O coator é quem está exigindo a venda abaixo do preço. O coacto é o proprietário da fazenda. E os terceiros são a sua família. Tá certo? São essas figuras que podem estar presentes. Agora, nada impede que a coação recaia diretamente sobre o coacto, né? Você vai assinar esse contrato de compra e venda da fazenda pela metade do preço, ou eu vou te estourar a cabeça com um tiro de 12. Certo? Então, o coacto também recai sobre ele diretamente a coação. Certo? Então, veja, a coação em si, tá aqui, ó. A coação em si, ela não é o vício da vontade. O que vicia a vontade? É o fato do sujeito ter proferido uma ameaça? Não. Mas é o temor que essa ameaça inspira, né? Que torna defeituosa a manifestação de vontade do agente. Porque pode acontecer da ameaça não surtir temor nenhum? Eventualmente, sim. Né? Imagina eu, por exemplo, vou me colocar no exemplo, né? Eu chego para um sujeito que nem o Mike Tyson, né? E falo para ele assim: você vai me vender esse carro pela metade do preço, ou eu vou estourar sua cara na porrada. Ora, você acha que o Mike Tyson vai se sentir intimidado pela minha ameaça? Né? Óbvio que não. Então, não é o simples fato de proferir a ameaça, mas sim o temor que essa ameaça pode causar na vítima, né? E daí, claro, nós vamos depois destrinchar esse tema da potencialidade da ameaça com maior detimento nos próximos minutos, tá bom? A coação, então, ela é considerada um dos vícios mais graves, né, que atuam no negócio jurídico. Justamente não é por conta de impedir uma manifestação livre da vontade. Porque no dolo e no erro, eu tenho manifestação livre. Só que é uma manifestação que não condiz com a realidade. No caso da coação, a manifestação não é livre. Porque ela está aí maculada, né, perturbada por uma ameaça. Claro, como eu disse, uma ameaça que seja minimamente plausível e possível de causar temor na vítima, né? Não adianta uma ameaça vazia também. Aí não serve como coação, tá? Vamos fazer a leitura rápida aqui do dispositivo, quer ver? Tá no nosso artigo 151, tá? Do Código Civil. Tá escrito assim, ó. A coação
para viciar a declaração de vontade há que ser tal que incuta ao paciente, que nós também podemos chamar de coacto, né? Fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Portanto, esse dispositivo, ele corrobora a minha fala no sentido de que há que se ter alguma gravidade nessa ameaça, né? Fundado temor de dano, quer dizer, algo sério, né? Aí nós temos as espécies de coação. Ela pode ser, num primeiro momento, uma coação absoluta, também chamada de coação física, ou também chamada de vis absoluta, né? Aqui, veja, eu não tenho manifestação de vontade, como eu já falei para vocês na aula passada, né? Travou? Travou para todo mundo? Será que voltou agora? Não? Mas é só uma dúvida uma dúvida off the record, fora da matéria. Quando trava, só a minha imagem? Porque vocês falam que está travado, daí eu pergunto, voltou? Vocês dizem que não? Tava a Depende. sua voz, professor. É a voz, né? É, Entendi. para de falar. Aí a gente sabe que voltou quando voltamos a te escutar. Legal, legal. Não, beleza, só para eu saber, porque para mim aqui, como é uma gravação, ela vai direto, né? Quando eu assisto de novo, por exemplo, ela vai direto. Legal, Entendi. mas era só uma curiosidade mesmo. Mas voltando então à perguntinha do Lucas, vamos lá. Nossa, que loucura, né? Mas mais importante do que ver a imagem, né? Essa imagem minha aqui, vocês já estão cansados de ver. É, ouvir bem, né? Ouvir bem a aula, talvez seja mais importante, não sei. Né? Mas, por favor, continue me avisando lá que travar. Tem uma perguntinha aqui assim. A ameaça pode ser, para ser configurada, precisa ser considerada pela vítima ou pela descrição que a lei impõe sobre ela? Excelente pergunta. Eu vou te responder daqui a pouco, tá? Hora que nós formos estudar os requisitos da coação, tá bom? Legal. Já já conversa sobre esse tema. Muito bom. Então, nós estamos lá nas espécies de coação. Eu falava para vocês da coação absoluta, física, também chamada como vis absoluta do latim. Veja, nós falamos disso em outras aulas já. Quando, por exemplo, o coator ele pega a mão da vítima, do coacto, do paciente, coloca uma caneta na mão dele e fala assina. Melhor, não fala assina, não. O coator assina, não é? Segura a mão da pessoa e faz ela assinar. Isso é uma coação física, ou seja, foi exercida uma força física sobre o corpo do paciente, sobre o corpo da vítima. Como não tem manifestação de vontade, mas a vítima é mero instrumento da atuação do coator, nós não estamos diante de vício da vontade. Nós estamos, na verdade, diante da falta de um dos requisitos da existência do negócio. Qual requisito? Manifestação de vontade. Então, na coação física, não há manifestação de vontade do paciente, porque ele é usado como instrumento. Tá? Então, alguém faz a mão dele assinar ali. Um exemplo é que daí vai cair no direito penal, porque redundou em homicídio, né? Não sei se vocês já viram um filme chamado Senhor das Armas, com Nicolas Cage. Então tem uma cena lá, faz muito tempo que eu vi, mas tem uma cena lá que ele entra no apartamento dele, que ele está hospedado lá no continente africano,
e o presidente, sei lá, general lá do local pegou um outro negociante de armas que tinha tentado matar o Nicolas Cage. E daí dá a arma na mão dele e fala, agora você atira na cabeça do cara. E o Nicolas Cage fala, não, eu não posso fazer isso e tal. Interessante, né? Um negociante de armas com escrúpulos, mas é Hollywood, né? E daí o que o general lá do país africano faz? Põe o dedo junto com ele no gatilho do 38 e aperta. Quer dizer, o Nicolas Cage não tinha vontade de matar, mas o outro usou dele como um instrumento para praticar o crime. Então, acredito que, apesar de ser um exemplo cinematográfico e tal, ele ajuda a entender, né, que foi exercida uma coação física, uma força física sobre o corpo da vítima, tá? Então, essa coação absoluta, ela não gera anulabilidade do negócio. O que ela gera é a inexistência. Né? Lembra que nós falamos dos 3 degraus, né? Então está no degrau da existência ainda do negócio. Por outro lado, nós temos a coação relativa, também chamada de coação moral, ou da expressão em latim, a vis compulsiva. Essa coação relativa, ela sim é um vício da vontade. Ela sim torna anulável o negócio jurídico. Porque agora eu tenho manifestação de vontade da vítima, só que é uma vontade viciada, porque influenciada pela ameaça. Tá? Então é uma coação psicológica, né? Que faz com que a vítima celebre o negócio jurídico contra a sua vontade. Aí traz um exemplo também do direito penal, né? Só para ficar claro, né? Quando o ladrão aponta uma arma para a vítima e diz: entrega a bolsa, né? Ou eu te mato. A bolsa ou a vida. Né? A vítima entrega a bolsa, claro, mas a contragosto, né? Por assim dizer. Tá certo? Legal. Eu tenho também a coação principal, e aqui aquela mesma ideia que a gente já vem falando, no dolo, por exemplo. Ou seja, a coação principal é a causa determinante do negócio. Não fosse a coação principal, o negócio não teria sido realizado. O que acontece de forma diversa na coação acidental. Porque a coação acidental recai sobre condições do negócio. Por exemplo, preço, parcelamento e etc. Ou seja, na coação acidental, o negócio se realizaria, mas não nas condições nas quais o paciente aceitou. Diferente da coação principal, sem a qual o negócio não se celebraria. Né? Então, a diferença entre o principal e o acidental, que se mantém, né? Tanto no erro, quanto no dolo, quanto agora também na coação. Só mais uma vez, né? Para não ser chato. A coação principal é aquela que influencia a própria existência do negócio jurídico, no sentido de que, se não fosse a coação, o paciente, a vítima, não teria celebrado o negócio. E a coação acidental é aquela que, mesmo havendo a coação, o negócio se celebraria, mas não pelas condições nas quais celebrou-se. Certo? Tá tranquilo? Legal? Estão gostando do tema? Alguma dúvida? Tá. E aí, qual que é a consequência, né? Ó, na coação principal, não está escrito aí, se anota no teu material, na coação principal, a consequência é a possibilidade de anulação do negócio. E qual que é a consequência na coação acidental? É só o ressarcimento do prejuízo. Ou seja, não dá ensejo para uma ação anulatória. Só pode ser objeto de ação anulatória a coação principal.
a coação acidental vai dar ensejo a uma ação de perdas e danos. Tá? E por que eu estou falando que pode ser anulado? Né? Em momento algum, pelo menos estou tentando tomar esse cuidado para não dizer assim, será anulado. Por quê? Só para eu complementar, pode escrever na dúvida aí, Pamela, ou se quiser usar a palavra, só um segundinho. Por que eu digo que pode ser anulado? Porque vai depender da vítima, do prejudicado, do interessado, dentro do prazo de 4 anos, buscar o desfazimento do negócio por intermédio de uma ação anulatória. Se passar os 4 anos e o prejudicado não correr atrás, não tiver corrido atrás, o negócio, o que era errado ficou certo, né? Na coação acidental, Pamela, a consequência é que não cabe ação anulatória, mas cabe ação de perdas e danos. Para que a vítima, ele possa reaver o prejuízo causado pela ação. Quando, por exemplo, ele aceitou um preço muito mais alto ou muito mais baixo, ou ele aceitou uma taxa de juros abusiva, né? Então ele vai buscar o ressarcimento, mas não pode anular. Legal. Então vamos adiante. Está aí na tela, né? Os requisitos da coação. Esses requisitos estão previstos no artigo 151. Vamos a ele. Tá aqui, ó. Cadê? Aquele que eu já havia lido, né? A coação para viciar a declaração de vontade há de ser tal que incuta ao paciente um fundado temor de dano iminente ou considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. O parágrafo único nós vamos ler daqui a pouco. O que a doutrina faz, né? Como vocês bem sabem, pega esse artigo e separa, destrincha em vários pedaços para que a gente possa entender a completude do artigo, né? Então nós temos aí como requisitos, né? Eles estão elencados aqui primeiro de forma direta, mas eu já vou passando aí um por um. Primeiro requisito para que a coação dê causa a uma ação anulatória, né? Tem que ser a causa determinante do ato, é aquilo que nós já falamos, é a coação principal. Quer dizer, eu preciso ter um nexo de causalidade entre a coação e a realização do negócio. Se conseguir demonstrar isso, é possível a anulação do negócio. Mas não só isso, né? Tem outros requisitos. Então, claro, né, incumbe a parte que pretende anulação o ônus de provar. Isso não é novidade para nenhum de nós aqui, porque nós sabemos que quem alega deve provar, né? Quem alega deve provar. O segundo requisito, deve ser grave a coação. Ou seja, ela deve ser tal, como está ali no artigo, né? Deve ser tal que coloque, que incuta, que insira na vítima um fundado temor, ou seja, um medo verdadeiro, né? De que aquela ameaça se concretizará, de que aquela ameaça lhe trará um mal, tá? Certo? E daí vem a pergunta que o Lucas fez, tá? Eu havia prometido que nós conversaríamos dela agora e chegou o momento. Para que nós possamos medir a gravidade dessa coação, eu preciso entender qual critério eu posso usar. Então veja, aí está dizendo na tela, vou grifar aqui, ó, não se considera o critério do vir médios, ou seja, do homem médio. Eu não pego a vítima da coação e coloco dentro de uma média de atuação das pessoas em sociedade. Não.
eu uso o chamado critério concreto. Qual que é a diferença, né? É simples, ó. Quando eu uso o critério chamado de homem médio, né, ou vir médios, que está aí na tela, eu desprezo as características, algumas características da pessoa, né, porque eu insiro ela dentro de uma estatística. Quando eu uso o critério concreto, eu levo em consideração as características particulares daquele caso, daquela vítima. Então, o que o Carlos Roberto explica? Ora, como eu disse, né? Eu dizer para o Mike Tyson que eu vou dar um soco no queixo dele é algo que não vai causar temor nenhum para esse cidadão. Agora, por exemplo, eu dizer para uma pessoa idosa e enferma que eu vou dar-lhe um soco, eu não jamais faria isso, hein, pessoal? De jeito nenhum. Mas se eu ou né, outra pessoa, enfim, disser para a vítima que vai, uma vítima idosa, enferma, que vai dar-lhe um soco na cara, isso provavelmente vai causar um temor. Por conta de uma vulnerabilidade natural. Né? Com relação ao Mike Tyson, seria diferente se eu dissesse assim: eu vou te dar um tiro de fuzil no meio da cara. Opa, por mais forte que ele seja, ele não é feito de aço, né? Então, provavelmente essa ameaça causaria algum temor nele. Então, veja, leva-se em consideração, quando eu falo do critério concreto, a idade, o gênero, a compleição física, a saúde dessa vítima, para que eu possa analisar, no caso concreto, se aquela vítima poderia ser atemorizada com aquela ameaça específica que foi utilizada. Então, é que assim, Lucas, quando a pessoa vai entrar na justiça para buscar uma anulação por conta da coação, essa pessoa vai ter que demonstrar todos esses requisitos que nós estamos passando. Se furar um desses requisitos, o juiz não vai dar ganho de causa no sentido de determinar a anulação, né? Agora, como que eu, por outro lado, como que eu provo algo que se passa dentro do íntimo de alguém? Eu diria para você que a análise mais adequada é uma análise circunstancial, né? Que daí cai no conhecimento médio. Volto no exemplo, né? Eu falo para o Evander Holyfield, né? Sujeito enorme, boxeador, profissional, musculoso. Eu vou te dar um soco no queixo se você não assinar esse contrato. Será que é preciso provar para o juiz que esse tipo de ameaça é infrutífera? Né? O juiz olha para mim, um cidadão comum, né? Olha para o Holyfield, um profissional da luta, né? E daí ele fala, olha, e o Holyfield, por exemplo, entra com uma ação dessas, né? O juiz vai dizer, olha, eu não posso considerar que aqui houve coação, né? Porque você não poderia, né, se sentir atemorizado pela ameaça física de uma pessoa que é muito mais fraca do que você, que não tem treinamento nenhum para bater, não é que não, eu no meu caso extremamente sedentário, né? Então é mais ou menos nesse sentido, é uma análise circunstancial que o Poder Judiciário faz, levando em consideração esses critérios particulares que eu mencionei para vocês, né? Que é o mesmo raciocínio que você faz no penal, né? Chega lá um homicídio, aí o autor fala assim, não, mas eu não tinha intenção de matar. Aí você vai olhar a vítima, né? Ela tá com 18 tiros de 38 no peito. Pô, você não tinha intenção de matar e você disparou 18 vezes, você tinha intenção de assustar só. Entendeu? É um lance meio. Um lance é ótimo, né? Isso é gíria dos anos 90. É uma questão meio circunstancial também que tem que ser feita, né? Uma análise a partir dos dados concretos do caso. Existe.
Existe prova emprestada entre o civil e o penal. Uhum. Desde que tenha tido contraditório na origem e também tenha contraditório no destino. É possível, sim. É que nesse caso, por exemplo, de um homicídio, quando sai a condenação lá no penal, o Adeilson e turma, no direito civil, no processo civil, não preciso mais provar que o fato aconteceu. Porque o direito penal, que é o mais gravoso de todos os direitos da sociedade, né, de todos os ramos jurídicos, já disse que teve um homicídio doloso, o que eu, por exemplo, filho da vítima, faço com essa sentença penal? Eu trago para o cível só para apurar o valor da indenização. Eu não preciso mais discutir se fulano matou cicrano. Isso o juiz penal já falou. Entendeu? É nesse sentido. Até porque senão poderia acontecer o absurdo do sujeito ser condenado no direito penal e absolvido no civil, né? Aí o sistema, por mais louco que seja o sistema jurídico brasileiro, cheio de contradições, né? Esse tipo de contradição não acontece. Você pode olhar depois, com calma, no artigo 387. Vou pôr aqui, rapidinho. Artigo 387. Artigo 387, inciso 4 do CPP. Nesse caso não tem exceção. É um dos poucos casos, né? Inciso 4 do CPP. Diz o que lá? Que o juiz, ao condenar na seara penal, já vai estabelecer um valor mínimo de indenização. Só que é um valor mínimo, né? Na vara civil, a vítima ou seus sucessores, né? A vítima pode já executar esse valor mínimo, que não se discute mais, e buscar ainda um complemento em termos de indenização. E daí vai discutir, por exemplo, dano moral e tal, né? Mas aí são outros debates. Quanto à autoria e materialidade, se o penal falou, tá falado. Show? Legal. Bacana. Então, turma, nós temos que nos valer, né, desse critério concreto. Eu usei exemplos esdrúxulos, né, para ajudá-los a memorizar melhor. Tá aqui o exemplo, ó. Um ato incapaz de abalar um homem pode ser suficiente para causar temor em uma mulher, assim como uma ameaça incapaz de perturbar um jovem sadio pode afetar profundamente uma pessoa doente e idosa. Então, é imperativo que nós analisemos sempre no caso concreto para apurarmos a gravidade da coação. Porque se essa gravidade não existir, derruba todo o prédio da coação, né? Nós estamos falando aqui dos pilares que sustentam uma coação. Aí tem a ideia do artigo 153, que é importante também, né? Que fala o seguinte. Ou não? Travou, desculpa. Eu não vi. Eu não vi que tinha travado. Perdão, eu estava olhando na tela. Voltou agora? Legal. Beleza. Mas eu falava do artigo 153, segunda parte, que trata do temor reverencial. Vocês já ouviram falar essa expressão ou não? Quer ver um exemplo de temor reverencial? É aquele respeito que o filho tem com relação aos pais, né? Ou com seus superiores hierárquicos. Sim, para que eu tenha uma coação completa, Pamela, é preciso que nós preenchamos todos esses requisitos. São três só. Nós já estamos vendo o segundo, né? Tá? Mas é preciso preencher esses requisitos, sim. O temor reverencial, ele não equivale à ameaça para fins de coação. Repito, o temor reverencial não equivale à ameaça para fins de coação. Então, esse respeito que o sujeito tem, por exemplo, de não causar um desgosto nos pais, né?
e daí ele celebra um negócio a contragosto, mas no intuito de não contrariar os seus pais, ou eventualmente um superior hierárquico, né, para que ele tenha um respeito e tal, isso não pode ser considerado coação. Por quê? Porque ele poderia ter dito não, e sem consequência nenhuma. Ao passo que na coação, se o paciente diz não, ele pode vir a sofrer a concretização daquela ameaça, né? Então, por exemplo, numa relação entre pai e filhos, né? Pais e filho. Os pais dizem, filho, você podia vender aquele teu apartamento lá na praia que você não está usando para o teu primo, né? Ele vai pagar o preço de mercado, ele vai usar mais, aí você engole aquela raiva que você tem do seu primo, né, que é natural e completamente compreensível, né? E daí você vende, mesmo não querendo, para não causar desgosto nos seus pais que sugeriram que você fizesse o negócio. Isso não é coação, tá? Então é importante ter em mente que a coação é uma ameaça grave, né? Que vai recair sobre o próprio paciente ou coacto, ou sobre pessoas da sua família, ou sobre seus bens, diferente desse mero temor, desse mero respeito, tá? Legal. E o terceiro requisito, além de ser uma coação que seja motivo determinante, que seja grave, ela também tem que ser injusta. Leia-se, contrária ao direito, tá? Contrária ao direito. Será que se eu disser para alguém assim, ó, você vai me dar esses R$ 1.000 que você me deve, ou eu vou te processar numa ação de cobrança? Isso é ameaça injusta? Claro que não, né? Eu pergunto e eu já mesmo respondo, desculpa. Claro que não, porque eu tô, entre aspas, ameaçando alguém de exercer um direito que é meu, né? Agora, se eu digo assim, você vai me pagar ou eu vou te dar 50 facadas nas costas. Ora, aí é uma ameaça injusta, né? É uma promessa de mal injusto e grave. Portanto, é importante ter em mente que, além de ser a causa determinante, além de ser grave, essa coação deve ser injusta, ou seja, contrária ao direito. Façamos a leitura do artigo 153, primeira parte. Ó, não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito. E daí, o complemento, nem o simples temor reverencial que nós já estudamos. Agora, uma outra. E se eu disser para a pessoa assim, você vai me pagar o milão que você me deve, ou eu vou invadir tua casa e vou pegar lá o que eu achar que vale os R$ 1.000 e vou embora com os seus bens. Isso também é uma ameaça injusta, né? Porque constitui crime de, caso fosse concretizado, né? Aí é coação, porque daí eu estou diante de um exercício arbitrário das próprias razões, né? Legal. Estamos juntos? Tranquilo? Vamos adiante? Certo. Além disso tudo, essa ameaça, essa coação, também deve dizer respeito a um dano atual ou iminente, né? Ou seja, atual que está ali acontecendo ou iminente que está prestes a acontecer. Então não adianta nada também. Então, não, a princípio não. Pode ser vítima de coação também, né? Não existe nenhum tratamento especial, por assim dizer, né? Diferente lá do penal, né, que alguns crimes praticados contra menor tem um tratamento mais gravoso. Mas aqui não existe nenhum dispositivo especial.
Agora imagina assim, ó, eu faço a ameaça, né, a coação e falo, você vai me vender essa fazenda por 1/3 do valor de mercado, senão daqui 10 anos eu vou explodir uma bomba na sua casa. Ora, essa ameaça, ela é atual ou iminente? Não, não. Diferente de eu dizer o seguinte, você vai assinar o contrato, lá, 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 se não, os meus comparsas, os meus capangas, que estão com o seu filho sequestrado, vão fazer mal para a criança. Não quero nem pensar um tipo específico, porque o exemplo talvez nem tenha sido tão feliz assim. Mas vão fazer mal para a criança. Ora, essa é uma ameaça atual e iminente, né? Ou iminente. Se você não assinar ali na hora, vai acontecer alguma coisa com o teu membro da família, né? Isso sim serve para fins de coação. Agora, aquela ameaça para um futuro remoto, ela não serve para fins de coação, tá? Prestem bastante atenção nisso, porque muitos desses ensinamentos servem também para o estudo do crime de ameaça, do artigo 157 do Código Penal, tá? Legal, né? Então, ela tem que estar acontecendo ou prestes a acontecer. Mais um tópico que é importante nós termos em mente, que também está no artigo 153, é que essa ameaça recaia sobre a pessoa do coacto, os seus bens, ou as pessoas da sua família, que nós nominamos de terceiro, tá? Então é aquele tipo de ameaça. Se você não fizer, eu vou te matar. Se você não fizer, eu vou te dar um tiro. Se você não fizer, eu vou atirar em alguém da sua família, eu vou matar alguém da sua família. Se você não fizer, por exemplo, eu vou tacar fogo na sua casa. Aí uma ameaça que recaia sobre os bens, né? Se você não fizer, eu vou fazer mal contra o seu cachorro de estimação. Aí vai da doutrina que se adota. Alguns vão dizer que é pessoa da família, né? Outros vão dizer que é bem. Tá certo? Então, reunidos esses 5 aspectos, nós estamos diante de uma coação idônea, né, que possa ensejar a anulação do negócio. O direito espera que a vítima, né, o paciente, ele se insurja e diga, não vou assinar, e coloque em risco, não é, pessoas da sua família, a si próprio ou aos seus bens? Claro que o código não espera isso, né? Esses atos de heroísmo não vão levar a nada, né? Por isso que existe a possibilidade de anulação do negócio, né? Que é o remédio contra esse veneno da coação. Perguntinha. Qual que é o prazo, não é, para buscar a anulação do negócio? O prazo continua sendo 4 anos. Qual que é o termo inicial para anular ou buscar a anulação de um negócio praticado mediante coação? O prazo inicial é o dia em que a coação cessar. Porque nós sabemos que a coação ela pode ser ali, imediata, né? Celebrou e não coage mais, ou ela pode se protrair no tempo, né? Quase igual a um crime permanente, que você já aprendeu. Então, a partir da cessação da coação é que começam os 4 anos, né? Porque senão o coator ficava ali 4 anos, né? O prazo corria, aí ele ficaria ileso. Não, não é isso. Quando fala família, né, no artigo 151, nós temos que fazer a interpretação do seu parágrafo único, que diz o seguinte, ó, se disser respeito à pessoa não pertencente à família do paciente, então é alguém que não é da família, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação. Ora,
A pessoa não é da família, mas ela tem alguma proximidade, não é verdade? Para gerar temor na vítima, no coacto. Porque, assim, se você não assinar esse contrato aqui, eu vou matar alguém que está passando lá na praça. Né? Daí o coacto vai falar: quem? Ah, qualquer um que estiver passando lá, eu vou dar um tiro. Veja, isso tem menos impacto, né? Porque é um estranho. Agora, se, por exemplo, dissesse assim: se você não assinar, eu vou matar o namorado da sua filha. Vai depender da análise no caso concreto, ou um afilhado teu. Né? Vai depender no caso concreto que se demonstre o grau de proximidade entre o paciente e esse terceiro que foi ameaçado. Demonstrado que esse terceiro tem importância tal na vida do paciente que ele se sentiu temeroso pela vida desse terceiro, aí cabe também a anulação do negócio. Ficou claro isso? Se fosse meu genro, eu ia falar onde é que eu não assino, né? Tá certo? Uh, mas é só o exemplozinho, né, lúdico para a gente entender, né? Imagina, né? Acontece às vezes de um apego muito grande com o afilhado mesmo, né? A ponto de gerar esse temor e a pessoa praticar o que for exigido dela para salvar a vida desse terceiro. Então, isso vai depender da análise casuística, né? No caso concreto. Legal. Para a gente encaminhar para o final, eu sei que vocês estão cansados, tá? Eu peço desculpa, mas só aqui, ó. O 154 e o 155. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento, a parte que aproveite. E essa responderá solidariamente com aquele por perdas e danos. Então, é muito parecido com o dolo de terceiro. Só que ao invés de ser uma atuação que engana, é uma atuação que ameaça. Então, veja, o terceiro que exerce a coação e o que foi beneficiado, se eles estão juntos, né? Se tem conhecimento, acontece a possibilidade de anulação do negócio. Se aquele que foi beneficiado pela coação não tem esse conhecimento, né? O negócio subsiste, ou seja, ele permanece do jeito que foi feito, mas a vítima, o coacto, tem o direito de cobrar do coator as perdas e danos. Então, o raciocínio é semelhante àquele que foi realizado por ocasião do estudo do dolo de terceiro. Caríssimos, caríssimas, alguma dúvida? Legal. Cadê? Direito civil. Aqui. Pois é, né? Espero que vocês tenham gostado, né, desse tema. Vai ficar, então, para o nosso próximo encontro somente a questão do lesão, estado de perigo, fraude contra credores, prescrição e decadência, né? Nós estamos aí já nos estertores do nosso conteúdo. Eu quero dizer que, como sempre, uma satisfação, uma alegria estar com vocês, né? Uma turma participativa, enfim, muito bacana. E agora vamos então para o nosso momento chamada, né? Como sempre, se quiser, pode falar no microfone, ou se achar melhor, pode escrever aí no nosso chat. Porra. Aí, chamada. Então vai lá. Luana Denis. Presente. Adeilson. Amanda. Tá com probleminha no computador lá, né?
Ana Júlia. Presente, professor. Valeu. André Tavares. André Bonotto. Ana Cecília. Bárbara. Camila. Bárbara não? Daniela Simão. Eduardo Alves. Eduardo Moreira. Emily. Fernanda Cordeiro. Essa não tá na manhã, né? Fernanda Feltrin. Gabriel. Giovanni. Isabelle. Presente. Isadora. Juliana Batista. Juliana Bonfim. Presente, professor. Valeu. Carla. Presente. Catiúcia. Cauê. Luan. Lucas Brandini. Presente. Luana Ellen. Luiz Fernando. Presente. Luiz Gustavo. Márcio. Presente. Maria Angélica. Maria Eduarda Costa. Maria Eduarda Murad. Maria Fernanda. Presente. Valeu. Matheus Wilson. Presente, professor. Valeu. Maísa. Monique. Presente. Paola. Pedro Carvalho. Presente. Pamela. Presente. Rafael. Cibele. Presente. Stephanie. Sueli. Presente, professor. Thalita. Vitória. Gemima. Maria Heloísa. Emília. Presente, Igor. professor. Beleza. Ficou alguém sem chamar? Quem não tá aí, levanta a mão. Pessoal, obrigado. Ô, professor, Oi. o André Camacho pediu para avisar que a internet dele caiu, tá? Ah, tá bom. Obrigado. Professor, você conseguiu ouvir meu áudio? Ouvi. Ouvi sim. Aham. Tá bom. Eu achei que não tinha saído. Não, tá registrado aqui, ó. Tá marcadinho. Legal, não tá marcado aqui também, Gemima. Fica tranquila. Pessoal, muito obrigado. Bom descanso, boa semana. Até o próximo encontro. Eu vou preparar o trabalho de vocês no fim de semana, mas aí eu aviso, tá? Boa noite, gente. Legal, valeu. Boa noite.